Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Este material é baseado no Caderno de Estudos de número 13, que trata da uso capião judicial e extrajudicial, e foi elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, o grande idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Vamos juntos mergulhar nesse tema que é simplesmente fundamental. Pois é, essa é a pergunta que muita gente se faz. E a resposta, o caminho legal para isso, tem nome: uso capião. É um dos institutos mais fascinantes do direito civil, porque ele pega uma situação de fato, a posse contínua, e a transforma em um direito de propriedade, com todas as letras. E para a gente organizar bem as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o conceito básico. Depois, a gente passa pelas diferentes modalidades que existem. Em seguida, vamos mergulhar na grande novidade, que é o processo extrajudicial, o caminho sem juiz. Vamos analisar as regras que fazem esse caminho funcionar e, para fechar com chave de ouro, vamos ver aqueles pontos de atenção que, olha, são figurinha carimbada em prova. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, pelo básico. O que é, na essência, a uso capião? Não é só estar na posse, né? É um conceito jurídico muito bem amarrado. Exatamente. E aqui tem uma palavra-chave que o professor Lessa sempre bate na tecla: originário. O que isso quer dizer? Que não é uma transferência, como numa compra e venda. É como se a propriedade nascesse ali, naquele momento, para o possuidor. Ela surge limpa, zerada, sem nenhum vínculo com o passado. É um conceito muito poderoso. E a consequência prática disso é simplesmente gigantesca. Pensa só, numa aquisição derivada, se o imóvel tem, por exemplo, uma hipoteca, quem compra assume essa dívida. Agora, na uso capião por ser originária, essa hipoteca some, ela é extinta, o novo proprietário recebe o imóvel limpinho. É uma virada de chave total. Mas atenção, aqui vem aquela pegadinha clássica de prova que a FGV adora. Existe uma barreira intransponível: bens públicos. Não importa há quanto tempo a pessoa fique lá, não importa a boa-fé, nada. Imóveis da União, dos estados, dos municípios, de autarquias, não podem ser adquiridos por uso capião. Isso está na Constituição e na súmula 340 do STF. É regra de ouro, não dá para esquecer. Certo. Entendemos a base. Agora vamos ver que a uso capião não é uma coisa só. Ela tem várias roupagens, várias modalidades, e cada uma tem uma lógica e requisitos bem específicos. Esse quadro resume a lógica perfeitamente. A modalidade extraordinária é a mais bruta, digamos assim. Ela exige o prazo mais longo, de 15 anos, mas em compensação não precisa de justo título nem de boa-fé. Já a ordinária diminui o prazo para 10 anos, mas aí exige esses dois elementos. E as especiais? Elas têm prazos super curtos, 5 ou até 2 anos, mas vêm com requisitos sociais muito fortes. Tem que ser para moradia, da função produtiva, não ter outro imóvel e ainda tem um limite de área. Fica claro que é uma balança. Quanto mais requisitos, menor o tempo. E agora a gente chega no coração do nosso estudo de hoje, a grande inovação que o professor Lessa detalha tão bem no caderno, a uso capião extrajudicial. A possibilidade de resolver tudo direto no cartório. É uma verdadeira revolução, uma desjudicialização na prática. E o fluxo do processo é surpreendentemente direto. Começa com a ata notarial, que é onde o tabelião de notas vai lá e transforma a posse em prova. Com essa ata na mão, o advogado faz o pedido no registro de imóveis. O registrador analisa tudo, notifica quem precisa ser notificado e, se ninguém se opuser de forma fundamentada, pronto, o direito é reconhecido e a propriedade é registrada. É uma mudança incrível em termos de agilidade. Exato. E dentro desse procedimento, existem algumas regras que são verdadeiros divisores de águas. São elas que fazem tudo isso ser tão eficaz, e é nelas que as bancas de concurso vão mirar. A ata notarial é o coração do procedimento, a peça probatória número 1. O tabelião, que tem fé pública, vai até o local, ele olha documentos, ouve as testemunhas e transforma tudo isso numa prova super robusta. É essa ata que vai dar a base para o registrador trabalhar. Sem uma boa ata notarial, simplesmente não tem uso capião extrajudicial. E isso é crucial. Uma ata notarial bem feita acaba substituindo toda aquela fase de instrução probatória de um processo judicial, que é longa, cara e demorada. A ata é a chave que abre a porta do cartório para resolver o uso capião. Agora, a gente chega na regra que, para mim, é a mais impactante de todas. A que realmente fez o procedimento decolar. No judiciário, o silêncio do réu pode significar várias coisas. Mas aqui, no extrajudicial, a lei foi muito mais direta.
O que será que acontece se a pessoa é notificada e simplesmente não faz nada? A resposta é essa: quem cala consente. É isso mesmo. A lei diz que o silêncio de quem foi notificado significa concordância. Isso, como o professor Lessa bem destaca, impede que o processo todo seja travado pela simples má vontade ou inércia de alguém. Foi uma sacada legislativa genial para dar eficiência ao sistema. Para a gente ir fechando, vamos analisar alguns pontos bem específicos. Aqueles detalhes que sempre geram dúvida e são temas quentes em provas. São as nuances que fazem diferença na hora da aprovação. Essa é uma dúvida super prática. Imagina a dor de cabeça que seria ter que notificar todos os vizinhos de um prédio gigante. Seria quase impossível, né? Será que a lei pensou numa solução para uso capião de apartamentos? Sim, com certeza pensou. A lei simplificou e muito. Para unidades em condomínio, basta notificar o antigo dono e o síndico, que representa todo o condomínio. Não precisa sair notificando o vizinho de cima ou de baixo, do lado. Isso torna o procedimento totalmente viável na prática. Outro ponto crítico com um impacto financeiro enorme. Depois de passar por todo o processo, na hora de registrar a propriedade, a prefeitura pode chegar e cobrar o ITBI? A resposta é um categórico não. E a justificativa volta lá no primeiro conceito que a gente viu. O STF já bateu o martelo nisso. Como a uso capião é a aquisição originária, não existe o fato gerador do ITBI, que é a transmissão onerosa. A propriedade nasceu nova, não foi transmitida. Percebe como tudo se conecta? Mas e se o caminho não for tão tranquilo? E se o antigo proprietário ou um vizinho aparece lá no cartório e apresenta uma oposição formal, uma impugnação? Acabou o sonho da via extrajudicial? Não necessariamente. A lei deu ao registrador um poder de filtro bem interessante. Se a oposição for séria, tiver fundamento, tiver provas e não rolar um acordo, aí sim o caso vai para o juiz. Mas, e aqui está o pulo do gato, se a impugnação for claramente para enrolar sem fundamento nenhum, o próprio registrador pode rejeitar e tocar o barco. Isso evita que o procedimento seja paralisado por objeções vazias. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? O sucesso da uso capião extrajudicial, que desafoga o judiciário e dá uma resposta muito mais rápida para as pessoas, aponta para um caminho maior? Será que essa tendência de levar mais e mais procedimentos para os cartórios é a chave para destravar a regularização de imóveis no nosso país? É, sem dúvida, uma questão para a gente pensar. Esse material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa assim que o próximo resumo for liberado. E diga pra gente nos comentários qual tema gostaria de ver por aqui. Até a próxima!